Seja muito bem-vindo a mais um momento conosco aqui, onde o Senhor visita a nossa casa através das redes sociais, onde você permite ser ministrado e tratado por Deus. Graças a Deus, nessa nossa série Desenvolvendo o Ministério, começaremos trabalhando temas de libertação, especialmente hoje com o nosso convidado especial, apóstolo Marcelo Evangelista, que vai estar trazendo as verdades, os princípios do mundo espiritual. Ele vai abordar princípios sobre níveis de manifestação demoníaca, ele vai abordar assuntos sobre como diagnosticar e assuntos mais profundos sobre o mundo espiritual, que muitas vezes, por não conhecermos a palavra do Senhor, ou não desenvolvermos essa prática, nós perdemos a oportunidade de ser usados por Deus. Então fique conosco, que eu gostaria de convidar você a orar comigo antes de qualquer coisa, pedindo a bênção e a presença do Senhor nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, te pedimos que agora, nesse momento, onde teus filhos separaram esse tempo para mergulhar, para conhecer, para gerar intimidade e relacionamento contigo e desenvolver seu ministério, que o Senhor se revele para nós. Abra o entendimento, nos tire qualquer distração que nos impeça a receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E essa é a hora que você diz amém aí de onde você está. E desde já, convide outras pessoas mandando aí o link que você recebeu, ou compartilhe aí, você que está no Instagram, pelo aviãozinho, aonde você vai ser instrumento de Deus para também compartilhar a palavra do Senhor. Agora, vamos à nossa primeira parte, trabalhando o tema libertação com o apóstolo Marcelo. Deus te abençoe. Então, como nós estamos falando de um seminário de obreiros, então eu quero, antes de mais nada, deixar claro para vocês que o obreiro são todas as pessoas que estão na igreja e fazem a obra de Deus. O porteiro da igreja é obreiro, o diácono é obreiro, o pastor é obreiro, o apóstolo é obreiro, o irmão que ora é obreiro. Todos que estão engajados para fazer a obra são obreiros. Até aqueles que vieram hoje, que nunca fizeram nada na igreja, mas resolveram querer aprender o que é obreiro, você já é obreiro, só não sabia. Amém? Você já é um obreiro e não sabia. E tudo que foi aplicado durante esses dias pelo pastor Carlos, pelo pastor Iratã, pela esposa do pastor Iratã, Deus reservou o conhecimento para tratar e ministrar vocês para uma condução comportamental, questão de coração, família, lar, essas questões todas. O que eu vou tratar aqui, quem sabe, não é que vai saltar fora da caixa do que foi ensinado, mas é que vai complementar, porque para mim, um seminário funciona em capítulos. Então teve o primeiro capítulo, o primeiro dia, segundo, terceiro, hoje é o quarto capítulo. E hoje me deram a missão de fazer 2 capítulos em 1. Não é verdade? Me deram a missão maior e a gente vai poder compartilhar. Então a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: por que preciso aprender a expulsar demônios? Por que você precisa aprender a expulsar demônios? A hora que vocês quiserem interromper, vocês terão toda a liberdade. Se quiser começar a anotar algumas perguntas, já deixa anotadinha. Aquelas mais cabeludas que você quiser, deixa aí anotada. Pastor, eu tenho curiosidade sobre isso, vai deixando anotada e você vai me perguntar. Ou, se você não me perguntar, quem sabe durante a palestra aqui, já vai sendo respondido. Amém? Então eu não vou fazer aquela pregação que eu faço aqui normalmente, vai ser mais um bate-papo, um ensinamento direcionado para a gente poder ajudar vocês a entender bem nessa área. Amém? Os que já me conhecem devem lembrar muito bem que aos 5 anos de idade eu comecei a ser possuído por demônios. Então, eu não sei se sou eu o único aqui, mas eu sempre tive uma aproximação com esses espíritos. Isso também não me chancela a ser o maior conhecedor deles. Mas tudo que eu vivi, tudo que eu sofri, tudo que eu apliquei e ajudei outras pessoas, me fizeram ter uma visão mais clara sobre a ação desses espíritos. Preocupado em não voltar a sofrer na mão deles, eu passei a estudar mais profundamente sobre eles, para tentar entender. Cheguei até uma época que eu quase estava lançando um novo curso teológico, demonologia. Eu estava tão especialista no negócio que eu já não lembrava mais quais eram as doutrinas da cruz. Eu estava tanto mergulhando nessa fonte que eu comecei a ficar preocupado comigo. Eu disse assim: poxa, por que eu estou tão sedento para saber como esses espíritos agem? E depois eu vim entender que na verdade não era de mim, era o Senhor me preparando para outros momentos. E eu mergulhei fundo, procurei aprender o máximo que pude aprender, mas sempre dentro do critério bíblico. Eu ouço muita coisa da religião A, do espírito que opera na religião B,
Eu ouço muita coisa, mas nada disso me interessa. Não é que eu não tenha que saber dessas coisas, mas é porque a fonte do conhecimento da verdade está na Bíblia. Diga, está na Bíblia. A verdade está na Bíblia, fala. A verdade não está em Satanás. A verdade não está em Satanás se transfigurar em anjo. A verdade não está em Satanás em determinado segmento religioso dizer que ele é Oxóssi, Baloé, Anção, coisa parecida. Não está também em outro segmento que diz naquele lugar lá que é o avô, a avó ou a tia. Não está. A verdade não está nesses nomes de camaleão que Satanás usa em diferentes lugares. A verdade está na palavra. Quer as pessoas gostem ou não, a verdade vai ser pregada para libertar quem está sobre as algemas espirituais desses demônios. Então nós não temos que ter medo de pregar, sempre respeitando o limite de que aquela pessoa é daquela religião. Eu tenho que respeitar, mas eu não posso deixar de pregar a verdade. Diga, a verdade. Amém? A verdade, ela não precisa que ninguém a defenda. Ela por si só se mantém e perdura. A mentira é diferente. Por isso que eu quero que você entenda por que eu preciso aprender a expulsar demônios. Eu tenho que entender por que eu necessito aprender sobre isso. A gente tem visto hoje em dia, que até essa questão de expulsar demônios em determinados segmentos e até também na sociedade, tem havido muita brincadeira, muita palhaçada, sabe? Muita coisa animalesca que nós temos visto por aí, muita piada. E quando nós pegamos coisas sérias da Bíblia e transformamos em piada, imediatamente levamos descrédito àquilo e as pessoas passam a ter uma visão não mais séria sobre aquele tema. E começam então a ter os deméritos que a vida traz, né, para as pessoas, traz também, diz assim, isso não é verdade. Isso não é verdade. Então eu quero ajudar vocês a compreender. Primeiro eu gostaria de falar de dados. Amém? Atualmente o planeta Terra possui 7 bilhões de pessoas, aproximadamente. 7 bilhões de pessoas. E aproximadamente 2,18 bilhões de pessoas dizem que professam a fé cristã. Isso praticamente é quase 1/3 da população mundial. Esses dados foram revelados em um relatório do Instituto de Pesquisa Americano, Centro de Banco de Pesquisa. Ou seja, eles informam que apenas 1/3 da população mundial dizem ser cristãos. Os católicos e espíritas juntos somam mais de 68% do povo cristão no mundo. Mas você vai perguntar para mim, o espírita é cristão? Eles se autodenominam cristão. Então, ainda que eu tenha uma visão mais bíblica do que é ser cristão, eles também se autodenominam cristão. Por quê? Porque acreditam em Jesus Cristo. Então, toda pessoa que uma vez que diz que acredita em Jesus Cristo, tem uma ideia de que é cristão por isso. Eu tenho um amigo, o meu barbeiro, ele sempre diz, eu sou cristão, não quero mais ir para a igreja católica, não faço mais parte de reunião, ele é católico, não faço mais parte de reunião nenhuma lá e tal, não vou nas missas mais, mas eu me considero cristão, porque para ele cristão é apenas praticar o amor e ajudar o próximo. E ele acha que é cristão e eu tenho que respeitar, sim ou não, igreja? É melhor do que dizer que é satanista, sim ou não? Entendeu o que eu estou falando? Não? Então tem muitos modelos de cristãos pelo mundo, então eles entram nesses dados aqui, porque as pesquisas acabam trazendo esses dados para nós, amém? Então eles juntos somam 68% da população mundial. Já os evangélicos e pentecostais, aí você pergunta, pentecostal também não é evangélico? Existem qualificações em cima disso aí, tá bom? Evangélicos e pentecostais somam 32% dos cristãos do mundo. Apenas no Brasil, agora falando de Brasil, a população cristã tem 85% dos brasileiros. Você me pergunta, o que é que tem a ver isso com expulsar demônio? Calma que a gente chega lá. Dados e números não é normalmente assunto para a igreja, ok? Se o pastor trouxer aqui um economista para dar uma aula de economia, vai ter gente que não vai gostar, porque não veio aqui para aprender sobre economia, veio para aprender de Jesus, certo? Mas isso tem a ver. Os números estão na Bíblia, diga amém. Entende? Então vamos lá. Sendo que desse número de 85% dos evangélicos no Brasil, de cristãos, desculpe, no Brasil, os evangélicos e simpatizantes chegam a quase 35% da população brasileira, ou seja, 35% do nosso povo se autodenomina cristãos. Dá uma média de 210 milhões de pessoas. É muita gente ou não é, pessoal?
É ou não é, pessoal? 210 milhões de pessoas. É crente pra dedéu. É ou não é, pessoal? Eu só fico na rua procurando onde é que eles estão. Mas tá lá os dados do IBGE. 210 milhões. Ok? Segundo o IBGE. 73,5 milhões diretamente desses aí, limpos, é o que são evangélicos, segundo o IBGE. As igrejas que aplicam, agora vocês vão entender, porque eu estou passando os números, as igrejas que aplicam a doutrina de expulsar demônios estão diminuindo assustadoramente. E isso é um problema sério que pode agravar o crescimento de pessoas portadoras de problemas espirituais. Estão começando a entender agora? E problemas às vezes crônicos. E menos da metade de todo esse montante de gente crente que eu tenho falado para você aqui conhece parcialmente alguma coisa sobre esse assunto. Nós acreditamos que uma média de quase 1% da população cristã no mundo, uma média de quase 1% da população conseguem lidar diretamente com essas questões de forças malignas. Mas muito pouco desses aí sabem tratar desse assunto de forma séria, consciente e com as verdades da palavra. Você vai encontrar muito crente que não sabe expulsar demônio. É muito, não é pouco. E não sabe nem por onde começa, né? E eu falo por mim. Eu lembro que logo novo na fé, nos meus primeiros meses, eu estava fazendo o que todo crente novo precisa fazer: ajoelhar e orar e buscar o Senhor. Era um dia como esse, uma tardezinha de sábado. Eu estava ajoelhado ouvindo, na época, um LPzinho de um pastor que foi um dos desbravadores do evangelho aqui na Bahia, né? Pastor... Eita, fugiu até o nome do careca aqui agora, meu pai. Mas eu vou lembrar dele. Ele também faleceu, né? Faleceu, eu esqueci. E ele orava o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E aí eu estava lá orando aquele Salmo 91, quando de repente minha prima me chama e diz: Marcelo, você não sabe o que aconteceu. Eu disse: que foi? Adilson, Marcelo, está manifestado, está com demônio no corpo, na casa de não sei quem. Minhas pernas já começou a tremer ali. Por quê? Porque eu disse: pô, se pegou ele, pega a mim. Vocês entendem? Amém? Pegou ele, pega a mim. E ela fez assim: vamos lá. De quem vai lá é outro. Eu disse: não, eu estou orando. Sabe que crente usa Deus para poder se salvar, né? E aí eu disse: não, vou não, fica aqui mesmo, deixa aqui mesmo. E aí então o que é que eu fiz? Fiquei ali, mas enquanto eu orava, a voz do céu entrava na minha alma e dizia: vai, 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 e não peques mais. E eu tive que ir. Quando eu cheguei lá na casa, tinha duas pessoas orando, dois irmãos, a irmã Bernadette e o irmão Antônio, orando pelo rapaz, o rapaz manifestado. E quando eu cheguei na porta, o espírito maligno olhou para mim e disse: o que é que você quer aqui? Eu não sabia o que eu queria lá. E eu disse: espera, se você pergunta para Jesus, que ele sabe. O medo, ele é assim, pessoal. E é medo de quê? Daquilo que aparentemente não conhecemos. Mas só que eu conhecia, porque eu tive minha infância no candomblé, com minha madeira, mãe de santo, entende? Então eu vi o que os espíritos faziam lá, então eu imaginava o que aquele espírito também podia fazer. Entende agora? Então eu não estava chegando ali no deserto sem saber o que é que levava para lá, não. A botijazinha, eu sabia quem era aquele espírito que estava lá. Mas eu tinha medo dele ainda. Eu não sabia até onde o que a Bíblia dizia tinha acontecido em minha vida. Se realmente eu estava sendo protegido de Deus, se realmente eu estava lavado pelo sangue de Jesus. Começo da fé, a gente é carregado de curiosidades, de incertezas, etc. E então a irmã Bernadette, quando me viu, disse assim: ô Celinho, que benção que você veio. Deus vai te usar hoje, manto. E eu olhei assim para ela dentro de mim. Se ela pudesse ler minha mente, ainda bem que Deus não deu revelação. Se ela pudesse ler minha mente, ela saberia que eu não estava preparado para o manto do que ela falou, entendeu? Não? Ela fez assim: bota a mão aqui. Quando ela falou: bota a mão aqui, eu fiz: quem? Dentro de mim? Eu? Não boto nada. Por que eu não boto nada? Irmãos, pastor Carlos, o homem trabalha igual um leão, se esforça igual um cavalo para poder vir aqui fazer a obra, para preparar mensagem, para pregar. Só que ele prega o evangelho no altar e às vezes as ovelhas pregam outro lá embaixo. Elas discutem outras coisas que não teve nem nada a ver com a mensagem. Entende? O pastor prega fé, tem crente no meio da igreja que pega medo. O
pastor prega fidelidade, que não é assim não. Sempre tem, sabe, alguém para poder tentar desconstruir um outro evangelho. Segundo Gálatas, né? Capítulo 1 diz que o outro evangelho, ele é anátema. O evangelho de Jesus que é bom. E então, eu vi alguns irmãos no começo da minha fé, senhoras da igreja, comentando sobre o negócio de expulsar demônio, porque na igreja o pastor realmente ele evidenciava a doutrina de expulsar demônio na igreja. Sempre tinha gente que é endemoniado, sendo liberto, sendo salvo lá. E de repente as irmãs conversando no fundo da igreja, uma disse para a outra o seguinte assim: quem que foi expulsar? Ele é maluco, ele é doido. Tá pensando que é assim, expulsar demônio assim? A pessoa tem que estar preparada. Fala, preparada. Não é isso que vocês ficam dizendo o tempo todo? Para pregar tem que estar preparado, para expulsar demônio tem que estar preparado. Tudo é preparado, mas até hoje ninguém explica essa preparação, o que é. Mas a gente vai chegar lá, amém? E aí então uma disse para outra, tem que estar preparado, porque meu filho, se ele bota a mão na pessoa endemoniada e ele não estiver preparado, o demônio vai pegar ele pelos dedos dele. Entendeu porque eu não queria colocar a mão? E aí eu disse, não bota não. Bota a mão, eu falei assim, bota a tua primeiro, irmão, bota também. Aí um foi botando a mão, e eu botei a minha por último, porque eu botei na minha cabeça que se o demônio pegar o primeiro, eu saio correndo antes de me pegar. O pastor Carlos, eu não entendi porque que o senhor está rindo. Alguém viu eu rindo aqui? Não, eu não achei graça nenhuma. Porque não foi vocês que estavam lá. Entende? Aí eu peguei e coloquei a mão, e na hora que eu coloquei a mão, minhas pernas começaram a trepidar. A irmã pensando que era o Espírito Santo que tinha me tomado, que eu estava cheio de poder naquela hora, e as pernas tremia. Oh, glória, Deus está operando, aleluia, glória a Deus, aleluia. E aí no meio daquela agonia toda, eu só dei vontade de fazer uma coisa que todo medroso faz: gritar. E aí eu gritei: saia, em nome de Jesus! E o rapaz, pufo na cama. Caiu, pufo. Nossa, que poder! Eu olhei pro lado para ver se tinha anjo, alguma coisa ali, né? Porque a gente novo da fé, a gente acha que o mar vermelho vai abrir, amado, de novo. E aí o rapaz caiu lá, quando eu abri os olhos, já estava bem, o demônio tinha ido embora. Aí eu fui lá, dei uma sopa para ele, levei ele no banheiro, tomou um banho, estava mal, bem arrebentado. E o abençoado virou pastor para a glória de Jesus. Eu pensei que era nessa hora que o pessoal dava salva de palmas. Jesus merece honra e glória. Fala pro teu irmão, com medo ou sem medo, o diabo tem que sair. Amém? Então já resolveu o problema do medo? Não, mas a gente tem mais assunto aqui. Amém? Então nós precisamos entender que essa doutrina não pode ser apagada. E o que o Senhor Jesus mais está procurando são obreiros, baseado em Mateus capítulo 10, que saia para expulsar demônios. Não é sair por aí procurando cabeça para botar a mão, não, pessoal. Não tem nada a ver. Amém? Senão você vai criar problema no meio da rua aí. Para a igreja e para o seu pastor. Estamos falando pessoas que estejam prontas para, numa situação, surgiu o problema, você vai lá e soluciona no poder de Jesus. Amém, igreja? Obreiro que não expulsa demônio, conselho que eu dou, entrega a função e continua no banco. Apóstolo Marcelo, você vai diminuir. Eu te convidei aqui, foi para poder ajudar os obreiros a crescer o número de obreiros. O senhor está falando de diminuir já? Mas a culpa não é minha, pastor Carlos. O senhor já meteu medo no povo? Então presta atenção, pessoal. Amém? Mas apóstolo Marcelo, eu sou obrigado a expulsar demônios? Não, mamãe. Não existe obrigação nenhuma. Se eu não expulsar é pecado? É e não é. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Entende não? Então eu sei que eu preciso salvar, a pessoa está manifestada. Eu preciso tirar o espírito maligno do corpo daquela pessoa no nome do Senhor Jesus. Eu preciso ajudar aquela pessoa a ter sanidade. E eu sei que posso fazer, sei que vai dar resultado. Não faço pelos motivos, sei lá. Então eu vou deixar a pessoa sofrendo. É igual alguém morrendo, que eu não socorro aquela pessoa, e a pessoa acaba morrendo, sucumbindo ali. Então nós fomos chamados para ser salva-vidas. E como salva-vidas, precisamos aplicar as doutrinas da palavra de Deus para salvar almas para Jesus. Diga amém. Quantos aqui já expulsaram o demônio? Levanta a mão. Quero conhecer. Tá vendo? Não. Levanta a mão bem alto.
Vocês estão vendo aí o número de pessoas aqui? Isso está acontecendo em todas as igrejas. O número sempre é pequeno. O número é sempre ínfimo. E tem lugares que, se você perguntar, não tem ninguém para levantar a mão. Tem congregações que não trabalham com expulsar demônios. Na cabeça deles, expulsar demônios é na hora da oração. Eu queria convidar o irmão João aqui. O irmão João vai ter oportunidade agora para poder abrir o culto. Aí ele está lá, em nome de Jesus, sai daqui, diabo, sai daqui. Não tem ninguém manifestado, mas ele está expulsando o demônio. Então na cabeça dele, ele está expulsando. Mas o expulsar que Jesus fala na Bíblia é da vida de alguém. Diga amém. Então temos que saber separar bem isso aí. Não é que eu não ore, né? Caso aconteça, eu tenho uma percepção espiritual, sensibilidade, discernimento ou revelação. Uma dessas 4 coisas pode acontecer. E eu estou percebendo que o inimigo está querendo agir no ambiente. Eu vou ordenar que saia. Mas o expulsar demônio que nós estamos falando aqui, diretamente aqui, não é o subjetivo. Amém? É botar a mão, ordenar, confrontar o espírito no corpo de alguém. É nesta hora que você tem que estar preparado para saber lidar com aquele fato. E nunca são iguais. Nunca são iguais. Você nunca vai ter uma situação igual a outra em expulsão do demônio da vida das pessoas. Nunca. Amém, igreja? Primeira pergunta. Quem quer fazer? Alguém quer fazer uma pergunta? Quando está expulsando o demônio e ele não está recebendo o comando? Ok, vamos continuar. Hoje tem resposta para você. Tá bom? Em qualquer congregação evangélica, o percentual sempre é pequeno de pessoas que expulsam demônios. Por isso que eu comentei, menos de 1% praticam isso. Se interessam por isso. E quem são essas pessoas que se interessam por isso? Pessoas que normalmente acabam desenvolvendo um chamado, ou enfrentam um problema na família, ou em si próprio. Isso dá um alerta e a pessoa começa a mergulhar e vai atrás de querer aprender o quanto antes possível. Foi o que aconteceu comigo. Eu saí de uma vida, né, perturbada, onde o diabo comandava a minha vida durante anos, desde 5 anos de idade. Minha casa, minha mãe que era alguém que manifestava. Eu via isso tudo acontecer. Tinha meus pavores, meus medos. Aí chego na igreja e vejo, antes da minha conversão, deixa eu contar um testemunho para vocês aqui. Minha mãe, ela me levou na Rua do Tesoureiro. Alguém já ouviu falar dessa Rua do Tesoureiro? Ali perto do Pelourinho, que tem um viaduto. Era onde tinha uma igreja universal ali na época, começando. Eu lembro que eu conheci o bispo Adir Macedo pregando em cima de um caixote. Eu era pequeno nesse dia. Foi a primeira vez que eu vi a pessoa manifestada. A segunda vez foi lá nas 7 Portas. Minha mãe me levou numa reunião lá. Estávamos assim praticamente na entrada perto do altar. E na hora da oração a mulher manifestou. A paz foi feio. Saiu correndo de porta fora para querer se jogar debaixo do carro. Precisaram pegar a mulher manifestada. E eu tremendo de medo, né? Eu novo nisso tudo aí. Aí quando o evangelho entra no meu coração, a primeira pergunta que eu tinha agora no meu coração é se eu teria o mesmo poder que aqueles pastores também para expulsar demônio. Porque eu não queria mais conta com o diabo. Eu já sabia tudo que Satanás tinha feito na minha vida. Eu não queria mais conta com ele. Então são essas pessoas que acabam tendo que se interessar por este tema. Entende? A pessoa que tem um problema de depressão, às vezes, pode ser gerada por ações malignas, subsequentes, e vai afetando o humor da pessoa, vai afetando a mente da pessoa, vai atrapalhando a vida da pessoa, até que ela mergulha de uma vez numa vida depressiva. E aí, quando a pessoa começa a tentar sair dessa fase, entende o evangelho, ela vai mergulhar para tentar estudar em cima daquele tema. É assim ou não é, pessoal? Então, a mesma coisa, eu preciso entender que eu tenho que aprender a doutrina de expulsar demônios, já não é somente por minha causa. Porque eu acabei tendo que ajudar centenas de pessoas, como está acontecendo aqui agora. Eu tenho centenas de pessoas que foram libertas pela misericórdia de Deus, debaixo das minhas mãos, usando o poder do nome de Jesus. Entende? Quando eu comecei a falar um pouco disso nas redes sociais, começou a aparecer gente. Né? Gente contando caso que eu nem lembrava mais. Entende? Pessoas que estavam oprimidas por Satanás. Certo? Então eu quero ajudar vocês a sair desse seminário com uma visão mais ampla sobre isso. Amém? Milhares de pessoas sofrem ou já sofreram com alguma ação maligna. Se eu perguntar, mandar você levantar, todo mundo vai me contar alguma coisa que aconteceu estranha, algum fenômeno, alguma coisa que foi esquisito na sua vida, né?
uns fenômenos que aconteceu que você diz assim, aquilo eu sei que não foi normal. Tem coisas que as pessoas não conseguem nem explicar direito. Entende? Tem coisas que ele não consegue nem explicar direito. Então o inimigo, ele sempre está no encalço de todas as pessoas. São diversas as formas que os demônios atuam na vida das pessoas. Eles sempre inovam a forma de enganar, mas sempre usam os métodos de possessão parecidos. Em algum momento na sua vida você foi atacado por demônios. Eles vieram a você de formas diferentes. De forma diferente como, apóstolo Marcelo? Ele se transfigura em tantas coisas. Eu vi minha avó, eu acordei de manhã, eu vi minha avó andando aqui na sala. E vovó dizia assim, vem. Vem. Entende? Transfigura. Apóstolo Marcelo, eu vi a sereia. Eu vi Iemanjá, apareceu para mim. Eu estava na praia, apóstolo Marcelo. Quando eu mergulhei, que eu olhei, aquela mulher linda, apóstolo Marcelo, seios bonitos, rabo enorme de peixe. Quem é que vai dizer para essa pessoa que ela não viu isso? Eu tenho uma ovelha que até hoje ele jura que viu lobisomem. Até hoje ele jura que viu lobisomem, que ele segurou na ponta da orelha do lobisomem e que na hora que cortou, o cabelo sumiu, só ficou a carne na mão dele. Pode dizer o quê, pastor Carlos? Entende? Entendeu? Continuando, amém? Acreditamos que mais da metade das pessoas que morrem sem Jesus tiveram uma interferência maligna, pesada na vida deles. E tem casos que a gente acha que nunca a pessoa vai ficar liberta. Tem um vizinho lá que, nossa, eu já oro por ele há anos, a mãe já foi para a igreja, já desistiu, voltou para a igreja, desistiu, já levou, ele entrou, ele saiu, mas é uma perturbação o meu vizinho lá. Entende? Então é que você acha que o demônio não vai mais sair. Sai, mas a pessoa tem que se posicionar. Eu posso lutar por 10 pessoas que estão com problemas espirituais. Eu posso de repente ter êxito só com uma que quis receber a libertação. Tem coisas assim que vocês precisam ter uns detalhes, amém? Continuando. Os demônios iniciam seus ataques na vida das pessoas quando ainda são crianças. A gente, não, apóstolo Marcelo, a coisa aconteceu quando eu tinha 18 anos. Conheceu? Aconteceu como? É lá na infância que começa todo o processo. É lá. Vamos lá? O inimigo, ele quando vai afetar a vida de uma criança, ele usa todas as ferramentas que ele pode. Desde a dissolução de um lar, morte na família, sabe? Você ser vendido, violentado, tendo que ser criado por tios, criado por estranhos. E tem muitas coisas. Mas essas coisas são as menores. Imagine agora no meu caso, eu novo, com 5 anos de idade, eu comecei a receber visita dos espíritos durante a noite. Comecei a receber visita deles durante a noite. E uma dessas noites, ele me sufocou, que eu vou falar sobre sintomas daqui a pouco, né? E me sufocou. E eu vi uma mão grande me sufocando, e eu tentando gritar, chamar, minha mãe, alguma coisa, não conseguia. Isso tinha acontecido, eu pensava que tinha acontecido comigo, que era um caso unicamente meu, até eu começar a escrever o livro. Engraçado que eu não iria colocar isso no livro, porque era uma particularidade minha que eu nunca comentei nem com minha esposa e com ninguém. Minha mãe morreu e eu nunca comentei o que eu passei, entende? E não foi só uma vez ou 2 e 3, foi várias e várias madrugadas que eu passei por esses episódios. Uma das vezes que eu gritei, minha mãe foi me socorrer, chegou lá, foi ler o livro de São Cipriano para mim. Para piorar mais ainda, então aí foi que começou a alastrar problema na minha vida de verdade. Foi aí, nessa época, que eu tentei suicídio. Eu novo em casa, pequeno, já com 7 anos de idade. Entende agora? As ações do inimigo, até onde chega? Então, eu preciso compreender que eles atuam lá na infância. Eles atuam ali na infância. E aí, quando eu comecei a escrever o livro, Deus botou no meu coração que eu deveria colocar essa particularidade no livro. E aí eu comecei nas igrejas pregando e resolvi fazer a entrevista. Quantos aqui já passaram por esse problema? Eu lembro que na primeira igreja levantou 15 pessoas. Cheguei lá na Suíça, pregando lá na Suíça. Quando eu perguntei lá na Suíça, foi estranho, né? Porque a gente imagina que o diabo só está no Brasil. Não é? Nada. Mais pessoas lá. Aí eu fui pregar na Bélgica. Na Bélgica a igreja era uma igreja que tinha 5 nações reunidas lá, né? 5 nações, 5 línguas. Eu preguei com a tradutora. Ela é portuguesa, né? E ela traduziu em francês. E quando eu perguntei, as pessoas levantaram. Entende aí? Aí tem gente da África,
Tinha gente da Alemanha naquela igreja, tinha gente da Alemanha e de outros países, estava da Inglaterra, tinha gente lá. E levantou. Aí eu percebi que o diabo, por isso que eu comentei lá em cima, né? Ele muda o jeito de enganar, mas ele sempre opera de forma parecida para possuir as pessoas em todos os lugares do mundo. O que acontece aqui acontece em outros lugares. Então, quando você se capacita na doutrina de expulsar demônio aqui, nessa reunião, nesse evento, você pode mudar de país, vai ser usado por Deus onde você for. E se você disser, mas se a pessoa for um chinês, eu vou ter que expulsar na língua deles? Não, pode expulsar em nome de Jesus, que o diabo conhece todas as línguas. Diga amém. Os demônios iniciam seus ataques, né? E é nessa fase que ele quer ser o quê? O dono da nossa cabeça. Ele quer ser o chefe, que comanda a gente. Ele quer que nós sejamos a mula dele, o aparelho dele. Entende? Já na infância. Deus é tão sábio que pegou lá o Salomão e disse assim: olha, ensine a criança, comece a ensinar cedo, a orar cedo, a combater cedo. Entende? Você tem uma criança pequena, você tem que ensinar a sua criança a não ter medo. Porque o inimigo, quando ele começa a atuar nessa fase, ele quer criar nessa criança pânico, medo, ele quer paralisar. E essa pessoa vai crescendo cheio de medos, cheio de traumas, de medos. Entende agora? De muito medo. E aí tem algumas brincadeiras que são feitas que acabam ampliando esse medo também. Como, por exemplo, pegar a criança e jogar lençol em cima da criança para brincar e apagar a luz. Não alimente essas coisas na vida de seus filhos. Ensine seus filhos a serem heróis. É melhor você pecar por excesso do que por nada, tá bom? Ensine a serem heróis, determinados, expulsar demônios. Eu lembro que começamos um trabalho muito forte lá em Santo Antônio de Jesus e vinha 40 crianças por culto, que misericórdia, não dava para fazer o culto direito, tanto menino na igreja. Era o segundo maior grupo da igreja, era das crianças. Crianças de 4, 5, 6 anos de idade. Para controlar essas crianças do culto dava trabalho. Não tinha espaço para poder dar uma aula separada. Mas a gente conseguiu afetar positivamente a vida dessas crianças, que um dia eu tive que chorar no meio da rua. Eu estava passando em uma das ruas e as crianças de tarde estavam brincando. Criança gosta de brincar de bola, gosta de brincar, né, de pega-pega e tal. E elas estavam brincando de fazer culto. Uma das crianças disse assim: eu sou o pastor Marcelo e você é o endemoniado. Eu vou tirar o demônio de você hoje. Ensinei ou não ensinei? Ensinei, tá vendo? Deu certo. Pelo menos as crianças queriam aprender, né? Então, apóstolo Marcelo, essas pessoas adultas agora, quando descobrem que estão com essas entidades, elas acham que é a primeira vez que o inimigo veio a elas. Não, quem sabe que possuiu, que deu um sinal mais, como eu dizer, meu Deus, mais evidenciado. Mas isso por quê? Porque você agora entende que são espíritos malignos. Mas criança tem amigo íntimo, e eu tinha. Amigo íntimo não é amigo oculto, né? Imaginário, eu tinha. Eu cansei de ficar no canto da parede sentado conversando com o espírito maligno. Eu pequeno. Entende, não? Cansei de estar sentado lá conversando com os espíritos. Pedir ajuda para isso, ajuda para aquilo. Para matar meu padrasto. Pedir ajuda para poder ele ir lá no colégio espancar os meninos que me batiam. Eu só pedia coisa ruim também, né? Então, eu já criança, pessoal. Um dos maiores bruxos do Brasil era, acho que o nome dele. Ele conta que ele não foi criado pela mãe dele. Ele dormia na casa da mãe dele, mas ele era criado por uma pessoa que era do satanismo. E ele cresceu, já começando cedo, sendo ensinado a ver os espíritos, a se comunicar com os espíritos, a cultuar, a matar determinados animais. Começou a ensinar quebrando minhoca, matando formiga. Depois foi barata, rato, gato, cachorro. E aí o bicho foi embora. Até começou a matar gente para sacrificar no cemitério. É tudo questão de você preparar. Entende o que eu estou falando, igreja? Então o diabo, ele sabe guiar as pessoas para o caminho dele. E ele quer o quê? Ele quer possuir a cabeça dessa pessoa. Ele quer a mente dessa pessoa. Entende agora? Ele quer comandar de lá. Por isso que às vezes quando você diz assim, não, eu vou expulsar o demônio, vou tocar no pé, que no pé o demônio está lá. Está no corpo é todo, amado. O diabo quando pega tudo. Amém? Outro ponto importante, ok? Ser possuído por demônios. Ser possuído por demônios é algo bom. Vocês estão dizendo que não, mas tem gente que diz que sim. Tem gente que sonha com isso, vai para cemitério, vai para encruzilhada, sonha. Mas acredite, pessoal, não é nada agradável ser possuído por um espírito maligno.
só sentimos alívio real quando o espírito é expulso pelo poder do nome de Jesus. De outra forma, qualquer outro modelo que vocês imaginarem, é teatro e encenação. Não sei quem, o santo não sei quem me pegou e fez acontecer. A pessoa nem viu nada, para começar. Se foi o diabo mesmo, nem viu nada, porque a pessoa não fica nela. São casos raros do espírito pegar a pessoa e ele conseguir ficar vendo. Ele domina o restante e a pessoa consegue ver e ainda chora. Tem gente que o diabo está chorando, o diabo não está chorando. O diabo não tem nada para chorar. O bicho é tinhoso. É a pessoa que está chorando. Eu mostrei aqui até uns casos aqui para vocês, né? Ok? Então não é bom, não queira isso para a sua vida. Eu estou achando que tem uma experiência dessa para saber como é que é. Não queira, porque ele pode entrar e nunca mais querer sair. Tá bom? A doutrina de expulsar demônio foi aplicada por Jesus e logo ensinada a seus discípulos. Vamos abrir a Bíblia agora? Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Diz assim: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o quê? Ei, olha isso aqui, ó. Deu o quê? Sobre os espíritos imundos. Então aqui o texto já esclarece que há um poder sobre os espíritos. Imagine bem eu pegar uma criança, chegar na sua casa, Claudete, tem como você cuidar de meu filho aí? Eu vou viajar, estou indo para fora do Brasil e eu vou precisar que você cuide dessa criança. Ela recebeu de mim poder e autoridade para cuidar da minha criança. Entende, não? Na hora que minha criança pintar e ela levantar a voz, a criança de duas uma, ou baixa a cabeça ou recebe uma cintada. Sim ou não? Então ou o demônio baixa a cabeça ou ele sai fuzilado, mas ele não pode ficar. Diga amém. O texto está dizendo que deu poder, presta atenção, para fazer o quê? Aqui escrito, foi eu que escrevi? O texto, olha, eu sou ruim de português, viu, pessoal? Quem lê minhas escritas tem tanto erro que só Jeová que sabe. Eu sou ruim de português, mas não de entendê-lo. Tá bom? E eu entendo bem que a palavra está escrito expulsarem. Aqui não está mandando entrevistar. Aqui não está mandando eu chamar ele. Aqui está dizendo que é para eu expulsar. E acabou. O poder é para expulsar. Diga amém. Qualquer outro conchavo com o diabo é pura amizade. Tá bom? Diz assim: para curar de toda sorte. Sobe, segundo versículo, vai vindo. Vai subindo aí rapidinho. Tá lá. Ok? Então, quem começa com a doutrina de expulsar demônio é Jesus. Antes de Jesus, ninguém tinha autoridade sobre os espíritos malignos. Não tem caso na Bíblia aberto. Os dois casos que aparecem na Bíblia antes, um é o caso de Jó, mas Jó não foi possuído, e outro é o caso de Saul, que foi possuído, mas o espírito saiu. Lá não diz que Davi expulsou o demônio, porque tem gente que diz assim: o louvor liberta. Mas como é que é o louvor liberta? E o nome de Jesus fica onde? O sangue fica onde? Não é quando fala do louvor liberta, a ideia do louvor liberta tem que ter algum conteúdo poderoso nesse louvor. Diga amém. E tem que ser Jesus, amém? Não é a música em si. Quem canta os males escuta. Tem tudo isso aí? Tá aqui o poder no nome de Jesus, ó. Ora, sobe. Vamos lá para o 8, rapidinho, só para a gente poder ganhar tempo. 8. Tá lá. Aqui, ó. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos e... Aqui é uma linguagem imperativa. Você sabe, né? O verbo imperativo como é que funciona, né? Não tem acordo. Não adianta... Senhor, se você não quiser, vai e faça. Imperativos aqui, ó. Amém? Expulse o demônio. Ok? Diga aleluia. Bota lá em Marcos 16, 17, se der tempo, que eu já vou lendo aqui. Amém? Em Marcos 16, 17, o próprio Jesus, isso aqui que Jesus falou, foi no início do ministério. No fim do ministério dele, ele vai lá e dá novamente a autoridade para expulsar demônio. Marcos 16, versículo 17. E esses sinais seguirão aos que crerem. Aos que... Mas Jesus mandou eu expulsar. Se você não crer, você vai expulsar o quê? Pronto. Então, aos que crerem. Em meu... De novo. O pessoal, quando viu meu livro pela primeira vez, pensava que o livro era em meu nome. Mas é aquilo ali. Esse texto é eu que está com o meu livro. Em meu nome expulsarão
o nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. É texto sagrado ali. Jesus começa a doutrina de expulsar demônios. As pessoas, milhares delas, sofrendo possessões. Aí na história de Jesus tem o primeiro demônio que ele enfrenta. É o caso do endemoniado que desce da montanha. Lembra, não? O senhor que desce da montanha. Você lembra do demônio que desce da montanha? Alguém lembra? Lembra ou não? Pois. Na verdade, foi Jesus que desceu da montanha. Ele tinha terminado de passar pela tentação lá no monte e desceu. E diz a Bíblia, quando chegou lá embaixo, cortou o endemoniado lá, valentão. Segundo a Bíblia lá, o cabo era brabo. Ele não era qualquer um, não. E só que ele era medroso. Apóstolo Marcelo, o demônio, medroso. Ele era tão frouxo, que para ficar no corpo de um homem, precisou levar uma legião inteira. Entendeu, não? E aí a Bíblia diz que Jesus, quando chega lá, a Bíblia diz que ele vem de joelhos lá. E ele era valente. Você vai ver as forças que esses espíritos têm no corpo de alguém. É isso que nós vamos tratar. Você tem que entender que esses espíritos, eles não são seres humanos, como alguns pregam por aí. Pessoas que morreram, que estão vagando por aí. É o cacique que morreu, é o índio não sei quem que morreu, é Paiacã que morreu. Não tem nada a ver, pessoal. Não tem nada a ver. Nós, quando morrermos, acredite, a gente não vai possuir nada. Tá bom? Mais o texto. Quem são os demônios? Vamos entrar nesse mérito aqui agora, amém? Alguém sabe quem são os demônios, pessoal? Você tem consciência quem são os demônios? Tem? Aí você pergunta assim, apóstolo Marcelo, não é para o senhor estar me dando alguns textos aqui de como libertar as pessoas? Sim, pessoal, mas como é que eu faço para curar uma pessoa do câncer se eu não estudar primeiro a doença, para me formar na área, para poder atuar na área? Entende, não? O pastor Carlos, ele é previdenciário, teve que aprender os problemas das pessoas que geram dinheiro. E é a mesma coisa que tem que aprender quem são, como eles agem, para eu saber quais poderes eu tenho, como eu posso atuar em cima disso aí. Senão, você vai às cegas para a guerra. Mas o importante é que Jesus está comigo. Eu conheço muito crente que Jesus está comigo. Conheço muito crente também assim, e passa vergonha na hora de expulsar demônio. São ótimos crentes, cheios do Espírito Santo, batizados, cheios de poder, sem qualquer experiência na área. E aí é que nós precisamos nos capacitar. Vou contar um fato aqui interessante para vocês. Okay? Havia lá no nosso bairro, irmão Antônio veio de Cipó, muito bem matuto, se converteu na igreja quadrangular. E aí logo ele viu aquela coisa de expulsar demônio na primeira semana, né? E aí ele tinha que voltar para o interior, porque ele veio aqui passar um tempo na casa do irmão e tinha que voltar para buscar as coisas dele e vir morar de vez. E quando ele estava vendo aquele negócio de expulsar demônio, ele lembrou e disse assim, olha, eu vou ser crente e agora eu vou expulsar demônio também. Ele tinha uns 15 dias só de fé. E aí voltou em Cipó. Quando ele chega lá em Cipó, já a notícia já tinha corrido lá no vilarejo onde ele estava, de que ele agora era crente. E tinha um amigo dele, entendeu? Desses amigos gostam de ficar brincando toda hora, tirando sarro. Caiu no ouvido dele. Quando ele foi chegando com a malinha dele, o amigo começou a chamar ele. Ô crente! E aí começou a humilhar ele no meio de todo mundo. Ô crente, vem cá, crente! E ele indo para casa e o rapaz ali, ó, do lado dele. Chegou a hora que ele ficou tão irritado, que ele entendeu que o rapaz estava com um demônio. Você sabe, tem crente que faz isso, né? Ele entendeu que o rapaz estava com um demônio. Ah, é o demônio. Ele virou assim, largou a mala e disse, oi, Satanás! Se tu tá no corpo dele agora, eu vou te tirar daí. O homem manifestou na hora. Estava com o demônio. 15 dias de crente. Só que é o seguinte, né? No culto que ele aprendeu a expulsar demônio, foi numa campanha. E o nome da campanha era Pisa na Cabeça do Diabo. Por isso que eu já disse para o pastor Carlos, não quero que você coloque mais na minha casa a pisadinha. Para com esse negócio de pisadinha. Aí o que acontece? E aí não, o rapaz caiu no chão, ele lembrou de quê? Que lá na igreja, na campanha, tinha que pisar 7 vezes para o demônio sair. Precisa contar o que aconteceu com a cabeça do rapaz, né? Saiu com o rosto todo ralado, mas o demônio saiu.
Dá uma salva de palmas aí para a pisadinha. Que palavra poderosa, graças a Deus que você ficou conosco até o final. Queria desde já pedir sua opinião. Queria que você colocasse nos comentários o que você tem achado dessa série. A depender da importância que teve esse assunto e essa série para a sua vida, eu gostaria que você compartilhasse aí, para que a gente possa seguir essa direção no sentido de te abençoar, de fazer você crescer, de fazer você experimentar algo mais, e todos aqueles que seguem esse canal e que se envolvem conosco. Na próxima lição, continuaremos com o apóstolo Marcelo, abordando a última parte, tratando sobre libertação de uma maneira muito profunda. Você que não assistiu aos nossos outros temas e também às séries nossas das semanas passadas, eu gostaria que você fosse na playlist e clicasse lá em Desenvolvendo, na série Desenvolvendo o Ministério, e assistisse todos aqueles, deixasse não só a sua opinião, seu comentário, como também curtisse, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Lhe desafio a isso, e até semana que vem, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.